Então vamos lá, estudantes do oitavo ano, para a nossa aula de número 11 de História. Hoje nós estamos trazendo aqui o título As Influências Internacionais nas Rebeliões da América Portuguesa. As influências internacionais nas rebeliões da América Portuguesa. Mande aí nos comentários de qual escola, cidade e estado você é, ou se você não está estudando em nenhum colégio no momento, em nenhuma escola, se você já terminou e está acompanhando esse vídeo aqui para obter algum conhecimento sobre o tema, mande aí de qual cidade você é, ou até de qual país. Então, o nosso conteúdo de hoje é a influência da Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos nas rebeliões na América Portuguesa, a influência da Revolução Francesa nas rebeliões na América Portuguesa. Objetivo: explicar e entender o contexto internacional que favoreceu a eclosão das rebeliões ocorridas na América Portuguesa no século XVIII e início do século XIX. Então, nós temos uma grande influência aqui dessas duas revoluções, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Então, a gente começa aqui com uma imagem aqui da Declaração da Independência dos Estados Unidos, né? Então, você pode dar uma olhadinha nesse item que está aí com o marca-texto em amarelo, para você ver o que diz sobre a Constituição Americana, tá certo? Passando aqui sobre a Revolução Americana, foi um período de conflito político-militar que ocorreu entre 1775 e 1783 nas 13 colônias britânicas na América do Norte. O conflito resultou na independência das colônias que se uniram para formar os Estados Unidos da América. Esse evento histórico teve um impacto duradouro nas ideias políticas em todo o mundo, inspirando movimentos por independência, democracia, igualdade, justiça e liberdade. Então aqui eu vou mostrar para você agora uma imagem aqui, né, das 13 colônias. Você pode ver aí os principais, né, as principais cidades. Tem ali Boston, tem Nova York, Filadélfia, Baltimore e Charleston. Então, aí é um mapinha que você pode observar depois, quando a gente estuda propriamente os Estados Unidos, a gente vai ver a corrida que teve para o oeste, etc. e tal, mas tudo inicia aqui nessas 13 colônias que se tornam independentes. Nós temos a independência dos Estados Unidos em 1776, e aí a partir daí os Estados Unidos vai construindo a sua história. Então, a grande base americana são aqui as 13 colônias. Já a influência da Revolução Francesa, né? A Revolução Americana exerceu influência significativa sobre a Revolução Francesa, que ocorreu algumas décadas depois. Embora as duas revoluções tenham contextos distintos e tenham abordado diferentes questões, alguns elementos e ideias da Revolução Americana tiveram impacto na Revolução Francesa. No entanto, mesmo a Revolução Americana tendo fornecido inspiração e modelos para a Revolução Francesa, é importante observar que as circunstâncias específicas na França eram distintas. A Revolução Francesa foi marcada por uma série de complexidades políticas, sociais e econômicas únicas, e suas consequências foram mais radicais e turbulentas em comparação com a Revolução Americana, haja vista que é a data da Revolução Francesa que inicia aí para a história a Idade Contemporânea. Então, a Revolução Francesa ela tem uma importância maior, embora ela tenha se gerado através da Revolução Americana. O Iluminismo, né? Então vamos ver aqui alguns contextos que são importantes. É um movimento intelectual que promovia a razão, a liberdade e a igualdade. Teve impacto no mundo ocidental. As ideias iluministas influenciaram as camadas educadas da América Portuguesa e elas também foram incorporadas e utilizadas pelas camadas populares contra sua exploração, como camponeses, operários, indígenas e escravizados africanos, contribuindo para o pensamento crítico sobre a autoridade colonial e as condições sociais. Então aqui nós temos, né, dois eventos, a Revolução Americana e a Revolução Francesa,
e um pensamento que permeia tudo isso, que é o pensamento do iluminismo. A independência dos Estados Unidos, né, teve repercussão no cenário internacional. No Brasil, as notícias sobre o sucesso dos colonos americanos contra o domínio britânico contribuíram para a ideia de que a independência poderia ser alcançada. Então, esse movimento de independência lá nos Estados Unidos acaba gerando ali, em toda a América, em vários locais do mundo, um sentimento de que nós também podemos ser independentes. Tá? Então, essa é uma grande contribuição que ela traz para nós. A Revolução Francesa, né, disseminando ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, a Revolução também gerou reflexos nas colônias. As invasões napoleônicas em Portugal em 1807, as invasões napoleônicas em Portugal que começaram em 1807 levaram a família real portuguesa a buscar refúgio no Brasil. A transferência da corte para o Rio de Janeiro acelerou a crise entre os interesses de uma colônia com riquezas a explorar e uma metrópole decadente, que dependia dessas riquezas. Então, a vinda, né, da família real aqui para o Brasil, que é um objeto de estudo específico, também muito importante para a gente entender todo o contexto desse período. Movimentos de independência estavam ocorrendo em outras partes da América Latina, como México e províncias do Rio da Prata. Esses eventos inspiraram líderes e grupos na América a buscar a sua independência. Então agora vamos verificar como as revoltas ocorridas na América Portuguesa foram influenciadas pelo contexto histórico internacional em que ocorreram. Para tanto como primeiro desafio, você deve analisar as fontes em sequência. Então, analise assim muito claramente essas fontes que vão aparecer. Então, a primeira aqui é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tá? Nós temos aqui um trecho que traz essa declaração, tá? que delinea aí como que era a ideia de vida, a ideia de liberdade e a procura da felicidade nesse período. Seguindo, nós temos também aqui a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que acontece lá no período da Revolução Francesa. Então, o artigo 1 e o artigo 2 são bem trabalhados, né? Geralmente, em sala de aula, eles são muito específicos para fazer relações, por exemplo, com a nossa Constituição atual, tentar fazer ligação com o artigo 5º da Constituição, vai ter ali as suas diferenças com as declarações que vão vir depois, lá como a Declaração da ONU. Então, é um campo que você começa a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela tem muitos erros e a gente pode discutir e fazer um grande debate sobre elas, mas ela foi importante porque é uma declaração que vai abrindo margens para as outras. E hoje nós temos, por exemplo, o artigo 5º da nossa Constituição aqui do Brasil, que é um artigo perfeito, né? Ele pode não ser praticado, mas na escrita ele é perfeito. E essa primeira declaração aqui da Revolução Francesa, ela vai trazendo uma evolução ao longo do tempo. Aqui nós temos o lema da Inconfidência Mineira, que está na bandeira de Minas Gerais, né? A bandeira de Minas Gerais é composta por um triângulo vermelho sobre fundo branco, contornado pela expressão em latim libertas quaes será tamen, lema da Inconfidência Mineira, que significa liberdade ainda que tardia. Aqui nós vamos ter um trecho da Conjuração Baiana, né, e também um trecho da Revolução Pernambucana. Então, dá uma olhadinha aqui, lê com calma, depois você reflete sobre as similaridades que existem em todas essas informações que foram passadas aqui, né? Então, você percebe que vai existir algo muito similar em todas elas. Então, começa aqui pela Declaração da Independência, vem aqui pela Declaração dos Direitos do Homem, o ideal
levantado pela Inconfidência Mineira, e aí você tem o texto sobre a Conjuração Baiana aqui no Brasil e a Grande Revolução Pernambucana, que foi o tema lá da nossa aula de número 10. Então, na aula de hoje, analisamos o contexto internacional que favoreceu a eclosão de rebeliões ocorridas na América Portuguesa no século XVIII e início do século XIX. Então, aqui no Brasil, nós fomos influenciados pela Revolução Americana e pela Revolução Francesa e pelos ideais iluministas, e aí com isso vão acontecendo várias rebeliões que acontecem nesse período aqui no Brasil, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de número 11, espero que tenham gostado, mande aí nos comentários de onde você é, compartilhe, curte, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá certo? Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.